Há tempos, a reforma da Previdência vinha sendo anunciada como a pedra de salvação para a retomada do crescimento da economia brasileira, pois ajudaria a reduzir sensivelmente o déficit fiscal do país. Depois de muitas idas e vindas, disputas entre o Executivo e o Congresso, a reforma foi finalmente aprovada, embutindo uma economia fiscal de 800 bilhões de reais nos próximos 10 anos. Vencida essa fase e antes de encaminhar ao Congresso sua proposta de reforma tributária, o governo apresentou um novo feixe de reformas, que alguns chamam de reforma radical do Estado brasileiro, que propõe um novo pacto federativo, uma redivisão de receitas federais em favor de estados e municípios e um redirecionamento de recursos de fundos públicos de monta. Vamos conversar sobre essa movimentação e suas consequências com o economista Simão Davi Silber, professor da Universidade de São Paulo, mestre pela Fundação Getúlio Vargas e doutor pela Yale University dos Estados Unidos. Você, numa entrevista ao Valor Econômico no ano passado, demonstrava um otimismo com a sinalização das reformas que viriam. Hoje você acha que elas estão vindo na velocidade esperada, menos devagar, mais confusas? Como você vê o quadro? Não, elas estão mais devagar. Óbvio, aquela entrevista, só lembrando, ela foi programada no dia da eleição. Então, é no calor da hora que foi feita e era uma perspectiva, né, que para mim era muito calcada no seguinte: era uma guinada do cidadão brasileiro que estava cansado de uma interferência muito grande do governo na economia, uma estatização, o crédito vindo comandado pelo governo, o controle de preços, câmbio. Então era uma intervenção exagerada e o discurso na época era de que se tentaria reverter isso daí e fazer uma combinação diferente entre mercado, liberalização e o papel do Estado, que é sempre importante. Então, naquela época, eu continuo nessa mesma visão, é uma guinada muito forte para reduzir o papel do Estado para comando da economia. Né? E isso gradualmente está acontecendo. A minha grande surpresa não foi na área econômica, foi muito mais na área política, onde o governo atual ele não tem mais nem partido. Né? O presidente da República, nem o partido por onde ele foi eleito, lhe apoia no Congresso. Então, isso trouxe efetivamente uma série de atrasos. Mas, como foi anunciado aí na abertura do programa, passou a reforma da Previdência. Aliás, só lembrando, essa é a terceira reforma da Previdência importante que foram feitas. Uma foi feita pelo Fernando Henrique, outra pelo Lula, agora no início do governo Jair Bolsonaro. Afinal? Claro que não. À medida que vai mudando a composição da população e se percebe que não dá para pagar a conta, novas reformas virão, né? Mas a grande vantagem do que acabou de acontecer esse ano foi o seguinte: se desmontou uma bomba relógio. A reforma da Previdência não dá crescimento. Sim. Tá? Mas simplesmente o que está sinalizado é o seguinte: o governo brasileiro não caminha nos próximos anos para a insolvência. Perfeito. Tá? Então, nós não vamos estar namorando no futuro ou com a inflação, uma inflação maior para financiar o governo, ou com um calote de dívida. Então, isso é um avanço muito grande, tanto é que os indicadores ficaram muito mais favoráveis para o Brasil. Sim. O Brasil já vinha e tem uma herança, a meu ver, muito adequada do ponto de vista econômico do governo Temer, de ajustes. Então, o país hoje ele está com uma inflação civilizada de primeiro mundo, taxas de juros,
Olha, acabou de sair ontem, Serrano, o dado da inflação de outubro, 0,10%. Nossa inflação nos últimos 12 meses é 2,65%. Tá? Então é uma inflação muito baixa, o que significa o seguinte: os juros está diminuindo, o mercado de capitais está virando de ponta cabeça, o crédito está reaparecendo, a construção civil também. Tem um programa de concessões, privatizações que está em andamento. Então, eu diria o seguinte: com contas externas razoavelmente equilibradas, juros baixos e uma certa arrumação nas contas públicas, né, e inflação controlada, o Brasil está começando uma nova rota de crescimento. Vai ser um novo país gradualmente. Nós estamos saindo da fase da crise. Né? Então, se não tiver nenhuma ruptura, né, nem política interna, nem uma grande crise internacional, nós estamos fadados a ir para um patamar de crescimento de 2,5% a 3% ao ano, e, na medida que a gente avança de reformas adicionais que são favoráveis ao crescimento, não existe razão nenhuma, com a dimensão que o país tem continental, com a disponibilidade de recursos, com a capacidade empresarial, né, com o tamanho do mercado, com a dotação de recursos naturais, com tudo isso daí, para a gente não caminhar em direção a um país de renda média alta e, eventualmente, na próxima geração, ou seja, daqui a 30 anos, a gente pensar em ser um país rico. Agora o governo ainda não teve, eu diria até coragem de mandar a reforma tributária para o Congresso. Porque a reforma tributária é uma reforma complicadíssima. Sim. Na Previdência, já havia um certo consenso que alguma coisa precisava ser feita, o grau era discutível. Mas a tributária envolve muitos interesses. Interesses dos estados, interesses dos vários setores. Então, essa vai ser difícil de ir para frente, você não acha? Quer dizer, uma reforma também totalmente perfeita não vai acontecer. Mas, espantosamente, a proposta que foi adotada pela Câmara, porque tem uma proposta na Câmara, tem outra no Senado e tem outra que o governo promete apresentar. Só a nível federal, parece. Isso. A proposta da Câmara, que tem um economista que era da FEA, formado pela FEA, o Bernardo Api, ela tem apoio quase que unânime dos estados. Tá? Porque ela é muito cuidadosa, ela é extremamente demorada, ela, em termos de transição, né? Ela preserva a arrecadação dos entes e ela é fundamental. Como é que ela trata a questão do ICMS? Então, que é o ICMS... ponto que interessa os estados principalmente. Então, é assim, para acabar com a guerra fiscal, você tem que passar o ICMS, não ser um regime híbrido, em que uma parte fica na origem, uma parte no destino. Então, o ponto-chave é passar por destino. Tá? Então, alguns estados vão perder, e a ideia é fazer uma compensação ao longo do caminho para não ter perda de receita. Então, eu conheço algumas simulações, são coisas bem técnicas, que dão essa possibilidade de você fazer a transição para um regime que faz todo sentido, porque imagine o seguinte: você produz um carro em São Paulo e ele é vendido no Recife. Ele vai atrapalhar a vida do recifense. Então, é lá que vai ter que se fazer pontes, viadutos, estradas, sei lá o que vai ter que fazer. Então, quem tem que cobrar imposto por causa desse carro é o destino. Não é quem produziu o carro e jogou o problema para o vizinho. Tá certo? Então, faz todo sentido. O ICMS, ele é um imposto federal na origem, ele surgiu na Europa como um imposto que é compartilhado, mas ele é arrecadado a nível unitário. E depois ele é dividido. Aqui se deu para os estados e deu a famosa guerra fiscal. Então, esse foi o erro da origem. É um pecado original mesmo, que ficou aí desde os anos 60 até os dias de hoje. Agora, esse é um dos 3 grandes pulos do gato
que nós temos que Sim. fazer como sociedade. Porque isso não é um problema econômico, isso é um problema nosso, como cidadão. Sim. Tá certo? Que resolve, através do voto, tá, colocar a gente lá dizendo o seguinte, olha, não pode ter um sistema tributário onde você muda 10 vezes por dia a legislação e uma empresa que trabalha entre 2 estados, ela não sabe o imposto para pagar. Então, isso cria um vácuo jurídico enorme que dificulta brutalmente o investimento, a divisão do trabalho, o ganho de produtividade. Então, sem reforma tributária, a gente pode esquecer o crescimento econômico do país. Esse é um. Nós já estamos avançados em 2 outros itens. Outro deles é abrir a economia. Nossa economia é uma das mais fechadas Sim. do mundo. Nós temos alguns acordos que, do ponto de vista técnico, são muito bons. O acordo assinado com a União Europeia e com a área de livre comércio europeia, tá, são acordos muito interessantes que têm chance de ser implementados nos próximos 20 anos. Não é para amanhã, não é para daqui a 2 anos, mas daqui a 4, 5 anos podem dar resultados. Tradicionalmente, esse acordo teve sempre dois obstáculos. De um lado, a Europa não queria facilitar a exportação pelo Brasil de produtos agrícolas para lá. Por outro lado, no Brasil, o setor industrial e a área de serviços era resistente para não abrir mercado para as indústrias estrangeiras e para os prestadores de serviços estrangeiros. Eu acho que isso ainda vai perturbar a entrada em vigor, fora as questões imediatas de meio ambiente, etc. Exatamente. Não, eu acho que não tem nada trivial, Serrano, no que a gente está conversando, mas tudo é negociável. Ou seja, se você não fizer um acordo perfeito, qualquer acordo é melhor que a melhor briga. Sem Portanto, deve vingar. Claramente, a postura do governo brasileiro é equivocada. Tá? Na hora que assina um acordo desse com uma região onde meio ambiente tem um peso tão grande e onde você coloca o setor de commodities, de agronegócio, como uma espécie de vilão do meio ambiente, Sim. Você criou todas as condições para lá, do lado da Europa, eles tentarem viabilizar o acordo. Sim, claro. Tá? Então, eu acho que aqui tem um erro estratégico desse governo, que, pegando a tua primeira pergunta, né, não dava para prever, né, praticamente a gente não tem um Ministério de Relações Exteriores. É um vácuo, Sim. tá? Um caminho aleatório, onde a gente se alia com alguém que não devia se aliar, tá? Que tem uma chance muito grande, até pelo que está acontecendo agora, de perder a eleição, que é o Trump, tá certo? Numa visão extremamente belicosa, quando a gente quer se aproximar, por exemplo, mais da China, que é o nosso principal parceiro comercial, e por que a gente vai se alinhar com os Estados Unidos? Então, eu acho que se teve um acidente de percurso não previsto, né, que a gente tem uma política externa caótica, de momento, e tudo que é de momento, que é de explosão, não é pensada. Sim. E não é assim que se faz política externa, e a gente tem uma tradição tão longa, eclética, do Instituto Rio Branco, da diplomacia brasileira, né, que era muito mais adequada, muito mais conciliadora do que beligerante. Nós estamos pondo pedras no caminho com a relação com o terceiro mercado que mais compra do Brasil, que é a Argentina. É a Argentina. É a Argentina. Quer dizer, você levantou mais uma barbaridade. Quer dizer, se a decisão é soberana do povo argentino, não somos nós que vamos dizer que eles estão certos ou errados, como também ninguém de fora pode dizer que nós fomos errados escolhendo o atual presidente. Foi uma opção da grande maioria dos brasileiros, dos argentinos, né? E, sem dúvida alguma, a gente está comprando gratuitamente um ambiente mais belicoso, né, quando a gente precisaria estar se acertando para negociações internacionais. Então, a gente tem que fazer reforma tributária, a lição de casa não é imediata. Aliás, deixa eu só colocar uma coisa adicional. O Brasil começou a ter grandes problemas já no final do governo militar. Sim. E a economia começou a andar de lado
há uns 40 anos atrás. Então, vejam... Sendo que o governo militar foi altamente estatizante. Também. E altamente protecionista. Sim. E usou pesadamente o BNDES para gerar campeões nacionais. Gozado que o PT copiou bastante isso. O PT tinha muita admiração pelo governo militar, porque era o mesmo modelo geopolítico, tá certo? Era contra o grande Satã, tá certo? Tanto é que você vai se alinhar com a Alemanha para fazer um programa nuclear, tá certo? E, então, é o seguinte, nós não vamos muito rapidamente arrumar uma solução, porque a gente veio deteriorando a qualidade do ambiente econômico brasileiro há 4 décadas. Portanto, nós não vamos dar um salto mortal e sair correndo a 200 por hora. A década de 80 foi perdida. E depois, dos anos 90, teve a inflação. Se resolveu o problema da inflação, Sim. Mas não o contorno. Exatamente. A economia ficou fechada, apareceu o déficit externo, não se cuidou das contas públicas, enquanto a economia estava crescendo, aumentava a receita. O dia que veio a recessão, aflorou o grande cadáver, que era o problema do excesso de despesa pública. A despesa pública, quando a gente tem dados bem consolidados do setor público a partir de 97, a partir de 97, a despesa primária do governo central até hoje cresceu 6% ao ano, real. O PIB cresceu 2,2%. Então, o Estado ele foi ficando muito grande. Ele não cabe, esse Estado não cabe na economia brasileira. Nós devíamos ter um Estado que cuidasse de educação, saúde, estimular moradia, talvez manter ainda o Banco do Brasil, do meu ponto de vista, e a Caixa, como contrapeso a um sistema financeiro muito concentrado. Mas, fora isso, devia deixar para o setor privado regulado tocar a economia, não? Sem dúvida alguma. Eu acho que a gente teve aqui a nossa experiência desde 2013, quando começaram a aparecer os escândalos de corrupção, né, que empresas públicas é um canteiro muito fértil para você tirar dinheiro para corrupção. Sim, claro. E a Lava Jato é um exemplo a nível universal, talvez seja o mais vistoso que a gente tem. Eu sempre tive uma visão, Serrano, como economista, como analista, de que o Estado é muito importante, mas em políticas sociais. Sim. Estado empresário é o setor privado. Talvez como indutor, sim, como estimulador para onde a economia deve ir, mas... Não, isso é verdade, eu acho que a gente na profissão conhece muito bem. Tem setores que têm falha de mercado, tá? E o Estado é fundamental. Eu vou dar o exemplo mais vibrante que a gente tem no caso brasileiro. Nos anos 70, o governo fez uma coisa extremamente válida e que deu um resultado de longo prazo gigantesco. Tá? Você cria uma Embrapa. Por quê? Porque um agricultor individual, ele não tem muito estímulo para fazer inovação genética, mudança de tipo de cultura, porque é muito investimento, tem muito risco, e se ele acertar, todo mundo copia. Então, ele não tem estímulo nenhum. Então, se você tiver o Estado na área, por exemplo, de emulação de tecnologia, isso dá um resultado. No curto prazo não acontece nada. No longo prazo é uma revolução. Tá certo? Outra área... E as universidades podiam fazer isso também, né? Elas fizeram. As faculdades de agronomia têm um papel fundamental nisso daí. No treinamento de engenheiros que foram ajudar a fazer uma revolução no campo brasileiro. Nós temos um primeiro mundo dentro do Brasil, onde a gente concorre no mundo com produtividade crescendo mais rápido aqui no Brasil do que nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, na Nova Zelândia, até na Argentina, que tem as melhores terras do mundo, né, para fins de agronegócio. Então, sim, tem o papel do Estado em mais uma área ligado ao que você comentou, que é saúde, saneamento. O nosso saneamento, ele é muito desigual, ele é extremamente heterogêneo, as regiões mais pobres estão muito mal servidas
E isso é uma pré-condição para a saúde. Sim. Tá certo? Porque você contamina um feto, tá certo? Se você tiver esgoto a céu aberto. Tá? Então, isso é um crime contra a população brasileira. O Estado tem um papel duplo aí. Um como investidor, outro com concessões para determinados segmentos para o setor público, que é uma vergonha, no caso brasileiro, a gente ter regiões onde praticamente não existe saneamento, nem água encanada. Então, o Estado, sim, é muito importante. Tá? Sim. Agora, tem que se criar condições para aqueles segmentos onde o Estado não é empresário, o Estado não foi feito para ser dono de empresa que vai vender produtos, serviços, tá certo? Para criar condições para o setor privado investir. Outra área fundamental que a gente está falando, que está faltando, o Brasil está com a infraestrutura absolutamente falida. Nós não temos portos, aeroportos. Você pode pegar qualquer estrada, você vai ver que ela é insuficiente. Navegação de qualquer tipo. Conclusão. Concessões. Me lembro que em 81, no governo, 85, 86, no governo Sarney, o Beluso e o João Manuel estavam no governo e criaram aquela taxa sobre o imposto, uma taxa sobre combustível, que era para financiar a modernização da infraestrutura brasileira. Exatamente. Isso estou falando dos anos 85. Pouca coisa aconteceu. 87, por aí. Por aí. Foi no governo Sarney. Eu acho que 87 e 88, aí. Pois é uma questão que está aberta faz muito tempo. Então, como o Estado, nesse momento, ele não tem condições, o máximo que ele puder fazer de concessão e privatização é uma outra área que pode ter ganhos de produtividade importantes. Portanto, abertura, reforma tributária. Tá? Se a gente estiver falando como é que pode crescer, é por produtividade, tá? E infraestrutura. Agora, tem coisas de mais longo prazo que nós aqui da universidade prezamos muito. Sim. Tá? Chama-se educação. Ah, sim. É básico principalmente na mudança da base de produção econômica, né? Exatamente. Mundo digital. Na medida, o que é produção hoje, Serrano? Produção hoje é conhecimento só. Sim. Você não precisa ter força física para nada. Musculatura não serve para nada. Tá certo? Sim. E isso é ensino, extensão, tá certo? Treinamento profissional. Quer dizer, com essa qualidade de ensino médio que nós temos no Brasil, onde metade dos jovens saem da escola semi-analfabetos, nós estamos condenados ao subdesenvolvimento no longo prazo. Portanto, a gente tem que fazer uma reviravolta no sistema de ensino brasileiro. Não é que não tem recursos, mas o padrão de desempenho não é muito bem avaliado, então tem que ter critérios de desempenho de ser colocado no setor público. Sim. Nessa questão, dentro desse novo feixe de propostas que o governo mandou, ele quer unificar a dotação para a saúde e para a educação na mesma rubrica. Na mesma rubrica. Isso aí não que o atual sistema seja bom, mas isso aí não dá poder ao governo para... Não, agora vai ser mais aqui, agora vai ser mais aqui. Acaba os dois lados sendo prejudicados, sendo que os dois lados são absolutamente vitais. Então, essa é a área em que eu acho que a vinculação constitucional não devia mudar. Por quê? Porque os interesses são muito difusos. Porque qualquer cidadão brasileiro... O Brasil não vai se organizar individualmente, as famílias, as pessoas, os pais, para fazer um movimento forte junto aos políticos para colocar mais recursos nessas duas áreas. Sim. Portanto, eu diria o seguinte, como isso é estratégico para o país, eu não mexeria na vinculação da educação e da saúde. No resto, tudo. E são coisas antigas. Eu me lembro que a educação, o senador João Calmon, desde os anos 60, brigava por isso, lembra? Então, veja o seguinte, tem uma coisa, Serrano, você pode ver o seguinte, quem é poderoso não precisa de vinculação. O judiciário não tem vinculação, porque ele tem voz. Sim. Tá certo? Os militares, além da voz, eles têm tanques e aviões.
É verdade. Então, eles não precisam de vinculação. Sim, claro. Agora, o cidadão comum, tá certo? Que força? É óbvio, é muito difuso, o interesse é muito difuso. Você não consegue entender direito lá na alíquota que é colocada para a educação, o que chega para ele como cidadão, um cidadão relativamente simples, o padrão brasileiro, que não é tão bem informado. Portanto, eu acho uma temeridade numa área estratégica como educação e saúde, mexer com vinculação. Não gosto. Eu gosto de outras coisas. Eu gosto, por exemplo, não faz o menor sentido você ter mais de 1.200 municípios que não têm a menor condição de sobrevivência. É a mesma coisa que você dizer o seguinte, você pede demissão do teu cargo aqui na USP e diz o seguinte, eu não quero, eu quero ficar independente, mas vocês têm que me dar o meu salário, tá? Porque eu tenho que viver. Sim. Tá certo? Então, eu não quero compromisso nenhum, não vou trabalhar, tá? Mas eu quero o dinheiro. Bom, se criaram municípios que não têm condições de sobreviver e dependem de fundos constitucionais. Então, aí você cria uma prefeitura, no mínimo 6 vereadores, funcionários públicos. E da onde vem o dinheiro? É o dinheiro nosso, porque vem ou do ICMS ou vem da repartição dos tributos federais. Ora, fazer fusão e acabar com o município de 350 habitantes seria uma grande vantagem. Isso é uma aberração que nós temos no caso brasileiro. Tá? Agora, nesse feixe de reformas, tem a parte de envio para estados e municípios de receita que hoje está vinculada ao governo federal. Isso é positivo, não é? É positivo, sem dúvida alguma. O Franco Montoro, que foi governador de São Paulo, dizia que o cidadão não vive no estado nem na federação, ele vive no município. Sim, mas é o tal negócio, o município, com essa transferência de recursos, ele vai ter que viver com as suas próprias pernas. O que tem que acabar, uma outra coisa, que está numa das PECs que foi mandada essa semana ao Congresso. É o seguinte, corta-se o cordão umbilical do Tesouro Nacional com os estados. Não tem socorro. Se tiver uma má gestão, você vai explicar para o cidadão do estado de São Paulo que não pode pagar médico, tá certo? Que não pode pagar professor. Tá? Porque senão, sempre você pendura a conta na viúva. Sim, claro. Tá? Então, teria que ter uma gestão fiscal mais responsável. E dá mais peso também para as assembleias legislativas e para as câmaras municipais. Com certeza. Né? E uma delas vai ser, eles não estão querendo assumir a reforma previdenciária, os estados, mas todos eles vão ter que caminhar nessa direção, porque a vinculação exagerada com despesa obrigatória simplesmente faz o seguinte, não vai ter recurso para investimento, porque o custeio é obrigatório, o investimento é supletivo. Sim. Se tem dinheiro, faz. Se não faz, olha, por exemplo, aqui em São Paulo, você anda em vários lugares, tem uma obra do metrô paralisado, não tem dinheiro, para, tá certo? Mas você não pode parar de pagar, por exemplo, para a segurança do Estado, porque daí vira um caos, tá certo? E são despesas obrigatórias e elas tomaram conta do orçamento, vai ter que mudar isso gradualmente. Então, o Brasil ele tem enormes desafios, na minha opinião, eu acho que alguns deles estão sendo tocados. O nosso sistema político é atrapalhado, é confuso, é muito fragmentado, né? Muitas disputas, o que torna mais difícil definir uma agenda para o país. Mas eu acho o seguinte, Serrano, a gente está dando muita cabeçada para tudo quanto é lado, mas a gente está colocando alguns gatos no telhado, que são os gatos certos, para serem olhados. Pegando essa questão que eu estou chamando de feixe, que o governo chama de pacote, que ele mandou agora, que eu me referi no começo do programa. Por exemplo, há quem chama de a maior reforma do Estado brasileiro. Eu acho isso um exagero meio propagandístico. Eu acho que
pegaram alguns alvos e, por exemplo, a questão do funcionalismo público, que evidentemente precisa ser repensada, mas acho que precisa ser repensada com uma certa profundidade. Eu me lembro que lá no governo do Fernando Henrique, a preocupação era abrir espaço no funcionalismo público para profissionais capacitados, né, devido à concorrência do setor privado, que o Estado estava com déficit desse tipo de pessoal. Isso certamente levou a oferecer salários melhores, etc, etc. Agora, isso tudo vira uma crítica, né, e que ganha-se mais no setor privado, no setor público do que o setor privado, e começa-se a discutir, inclusive estabilidade aqui ou não, etc. Uma maneira meio confusa, entende? Eu acho, essa é uma questão estratégica, inclusive para um Estado indutor, etc. Tem que ter mais capacidade. Não, eu acho que isso, inequivocamente, tem que ter a capacidade. Tá? Aliás, tem. Tá? Se você olhar no setor público, você tem uma equipe extremamente bem preparada. Na hora que aparecer os concursos, acaba pegando um pessoal de ótima qualidade. Isso, inequivocamente, nos 3 poderes, você tem uma qualidade de servidor público invejável, de primeiro mundo mesmo. Tá? O que tem, bom, primeiro, talvez tenha excesso de gente, em cargos não tão estratégicos, intermediários e baixos. Quer dizer, por que um motorista do Senado tem que ganhar R$25 mil, ou ascensorista, aí já é duvidoso. Então, esse é um ponto, quer dizer, tem problemas de mérito, de avaliação, de carreira aí que precisam ser feitos de uma maneira mais adequada. Sempre se disse no Brasil, principalmente nos anos 80 e 90, tem que ter uma burocracia como a francesa, onde muda só o ministro, e a burocracia, a partir do secretário-geral do Ministério, é do quadro, e ele se adapta. Havia uma estabilidade de capacidade. Era um modelo que se falava muito, né? Sim, mas só que na França você tem pouquíssimos cargos de confiança. Aqui a gente tem 54 mil no governo federal. Sim, pois é. Tá certo? É muito cargo de confiança. Sim. Isso deveria virar carreira e acabou. Sim, então, é meia dúzia de gato pingado, tá certo? Que vai lá com o ministro, com o presidente. O resto é máquina, e máquina profissional. Sim, tá? Claro. O que eu acho, a minha leitura atual do que foi mandado para o Congresso é o seguinte: a economia ela tem altos e baixos. Nos altos, a arrecadação do governo aumenta, porque a economia está crescendo. Nos baixos, a gente não tem mecanismo nenhum de redução de despesa na medida que o custeio atingiu uma proporção tão grande da despesa total. Só para você ter uma ideia, Serrano, juntando governo federal, estados e municípios, hoje eles investem 0,5% do PIB. É ridículo, nada. Tá certo? Então, tudo é comido por aposentadoria, por folha de salário, por tudo isso daí. Tá certo? Bom, então é o seguinte, quando tiver um período ruim, tá certo? Dá para reduzir a jornada de trabalho? Eu acho que está sendo colocado isso para o Congresso. Sim. Tá certo? E uma redução de salário proporcional, eu acho que isso é uma grande inovação. Os Estados Unidos, vira e mexe, faz isso com shutdown. Tá certo? Coloca uma parte do funcionário em casa e diz o seguinte: você não está trabalhando, eu vou reduzir significativamente o teu salário até que tenha uma aprovação de uma nova lei orçamentária, né, que eu possa emitir dívida e te pagar o salário. Né? Mas isso em alguns momentos, geralmente em disputa entre o Congresso e a presidência. Mas tem essa flexibilidade. Agora, imagine o Brasil, que está 5 anos em crise, né, e a arrecadação está 5 anos em crise, e a despesa está totalmente engessada. Veja, eu faço analogia com o setor privado. O setor privado, a hora que surgiu a crise de 2004 para 2005, ele despediu 5 milhões de empregados. Tá? Então, tem que ter alguma flexibilidade também no setor público, porque a receita do setor público vai junto com o PIB. O PIB subiu, a arrecadação sobe. Agora, se você, quando a arrecadação sobe, você engessa com mais despesa, um dia a arrecadação cai.
E daí o que você faz? Vai com déficit, a dívida vai explodindo. Então, acho que tem que sim colocar uma flexibilidade no orçamento público. Como é que vai ser? Vai ser muito mais o Congresso que vai definir. Aliás, o presidente da Câmara já falou o seguinte, ó, essas propostas que estão aparecendo aqui são muito complicadas, não vai passar tão fácil assim, sim, não. sim. Isso daí o Rodrigo Maia já falou de cara. Então vai ter, agora, isso vai ficar na nossa agenda para os próximos anos. É besteira achar que é um problema do Executivo e do Legislativo para resolver isso. Isso é um problema nosso, esse é o nosso futuro. Então, em quem que a gente for votando a cada eleição, tá certo? Tem que estar mais cônscio das opções que a gente tem, porque, infelizmente, a riqueza não cai do céu, a gente vai ter que fazê-la, tá certo? E uma das coisas, você não pode ter um Estado. Quando você coloca a despesa financeira, você não pode ter um Estado que hoje ele representa 44% da despesa da economia. É muito grande para aquilo que ele devolve para a gente. Ele não devolve quase nada. A segurança é ruim, a educação é ruim, tirando, eu diria, oásis de excelência, mas para o cidadão médio brasileiro não é adequada. A saúde, eu não preciso comentar, e o saneamento a gente comentou. Tá? Então, tem coisas estratégicas que são do governo que ele não vai poder fazer, porque ele não vai ter dinheiro. Então, tem que repensar esse Estado, e esse é um problema que não é do governo, é meu, é teu. Sim. Agora, mais duas questões. Houve uma certa frustração nos dois leilões que a Petrobras fez agora, e parece que esses dois leilões foram realizados, motivados pelo problema fiscal do governo. O governo queria arrecadar dinheiro por ali e para, inclusive, vir mais para frente, honrar a tal de distribuição para estados e municípios, etc. E fora as questões específicas do petróleo, que é a questão do contrato de partilha ou concessão, etc., sim, etc., sim, etc. Sim. Essa frustração talvez seja resultado de algumas ainda desconfiança dos investidores. Pode ser. Em relação aos caminhos do governo, talvez em relação até ao próprio futuro do petróleo, sim, mas isso é uma outra discussão. Eu concordo. Como é que você vê isso? Eu concordo integralmente com o que você falou no começo, tá certo? Isso foi um arranjo Petrobras Tesouro para resolver o problema de 2020 do orçamento do governo federal. Tá? Não se esqueça que a Petrobras, com o leilão integral do excedente da concessão onerosa, ia receber 34 bilhões de reais. Esse 34 era para ele comprar tudo. Sim. Tá certo? Porque daí resolvia o problema dos 104 bilhões que seria arrecadado de bônus de assinatura. Então, é o seguinte, eles combinaram um jogo, na hora H, a Petrobras correu a corda. Sim. Tá? Então é isso mesmo, essa é uma. 2, do jeito que estão sendo feitos os leilões, a Petrobras, pela legislação que está vigorando, ela é preferencial, ela tem a preferência de dar o lance. Sim. Tá certo? Então, os outros não vão dar lance porque, por definição, em condições de igualdade, é da Petrobras. Tá? Então, veja o seguinte, desde que foi montado o sistema de partilha, apesar das emendas que o Serra colocou, tá? É para a Petrobras só. Sim. É para a Petrobras. Perfeito. Quer dizer, no fundo, a política não mudou em relação a antes. Nada. De novo, é uma contabilidade criativa de uma nova maneira. Tá? Agora, para as nossas perspectivas de crescimento a curto prazo, qual a sua visão sobre a economia internacional? Olha, a economia internacional, ela está em desaceleração. Eu acompanho movimentos até de curtíssimo prazo da economia mundial e o comércio internacional hoje está com crescimento real zero, tá? Em função de sérios litígios e desaceleração econômica. Né? Então, a previsão para 2020
não é de recessão, a não ser na Europa, que tem uma chance maior, por causa da Alemanha, mas uma desaceleração econômica na economia mundial. Preço de commodities em baixa. Aliás, esse é mais um ponto, porque o leilão dessa semana não foi bem sucedido. O preço do petróleo está em queda e as projeções que a gente tem de mercado futuro indicam a queda do preço do petróleo nos próximos 2 anos. E já está razoavelmente avançada a substituição energética. Pois é. Então, o que vale para o petróleo é o que se falava antes sobre a Idade da Pedra. A Idade da Pedra não acabou por falta de pedra, mas porque inventaram metal. Perfeito. Metal é melhor que pedra. Então, tem mais isso daí. Portanto, o que vem de fora não é bom no panorama em geral. E não é bom por aquilo que a gente conversou no comecinho da nossa discussão. Porque a Argentina está muito mal das pernas, é o 3º parceiro comercial do Brasil. Então, a China está em desaceleração muito rápida, não tem condições de dar estímulos mais, porque o endividamento das pessoas e das empresas já é muito grande. Também parece lá. Também. Então, a China para um crescimento de 5%, tá? Europa com uma desaceleração muito forte, tá? E os Estados Unidos também não vai crescer 3%, vai cair para 1,5%, que não é nenhuma tragédia. Né? Mas, de qualquer forma, é assim. O nosso principal parceiro desacelerando, tá? O nosso segundo parceiro, Estados Unidos, individual, também. Tá? E o terceiro, muito mal das pernas. A Argentina está numa crise, na beira de uma outra moratória. Difícil de sair. Difícil de sair, uma inflação de 55%. Uma taxa básica de juros de 65%. Quer dizer, eles têm que resolver um problema fiscal de divisas e, ao mesmo tempo, atender uma população que está pedindo mais salários, etc. São 2 pontos de uma equação complicada, né? Muito difícil de resolver. Muito difícil de resolver, porque se você fizer ajustes, sempre tem custos para a sociedade e ela já está muito impaciente, porque se a crise brasileira é duradoura, a crise argentina é secular. Sim, exatamente. Nos anos 20, as grandes óperas elas começavam em Milão, sim. E em segundo lugar iam para Buenos Aires. Sim, mas aí a Argentina exportava carne e trigo. Exatamente. Na Primeira Guerra exportava para a Europa, tá certo? Depois, na Segunda Guerra, também exportava para a Europa. Aí veio o peronismo, que está lá até hoje, sob as mais diversas formas, de direita a esquerda, mas é uma cultura populista. Populista sindicalista. Pois é. Se bem que os 45% que o Macri conseguiu mostram que a reação também está meio dividida. Sim, ela fica muito pendular, porque a população ela vai a fim de soluções. Então, ela vai para um lado, vai para a direita, fala, putz, não deu. O pêndulo vai para o outro lado, vai para a esquerda. Agora, olhando o Brasil com todas as necessidades de investimento, será que o investidor olha o Brasil? Tem problemas ali de equilíbrio da sociedade, etc., mas é um país mais equilibrado, mas tem a Argentina aqui. Tem o Chile aqui, que era uma maravilha do ponto de vista econômico, de repente explodiu uma revolta em termos de distribuição de renda. Tem a Bolívia, que agora entrou dividida ao meio ali, né? Tem a Venezuela, que ficou... Será que o investidor olha para o Brasil e fala, será que eu vou? Será que o Brasil é isolável desse contexto? Eu acredito que sim, porque é só olhar o mapa mundi. Sim. Tá certo? A nossa dimensão é um continente, nós somos sozinhos um continente. Então podemos ser altamente autossuficientes. Nós somos os Estados Unidos que não deu certo ainda. Tá? Portanto, sem dúvida alguma, sim. O que a gente precisa mudar e deixar muito estável é o marco regulatório. O investidor, ele topa risco de mercado. Ele não topa risco de mudar a música no meio da dança, tá certo? Ele vem preparado com a botinha para dançar tango
e você diz para ele, não, no meio do tango, você diz o seguinte, agora você vai dançar samba, tá certo? Não vai dar. Tá? Portanto, marcos regulatórios são fundamentais. Agora, o Brasil, ele é visto... E uma política social forte também, né? Também, acompanhe esse crescimento. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Eu sempre fui, Serrano, continuo sendo extremamente otimista com relação ao Brasil. Não vamos esquecer o seguinte, nós ficamos 21 anos num regime de exceção, tá? E nós voltamos para a democracia plena, como voltamos para presidente da República em 1990 só. Sim. Tá? Então, é uma experiência muito pequena. Tá? E não, eu acho ainda, se você olhar todos os presidentes de 90 para cá, ainda são rescaldo do governo militar. Todos estavam vivos, participaram ou como governo, como Jair Bolsonaro, ou como oposição, como o PSDB e o PT. Então, a gente ainda nem se livrou do regime militar. Tá certo? Boa interpretação. Obrigado. Imagina. Eu é que agradeço, Serrano.